Olá, este é o canal Versátil de abril, um mês dedicado à ficção científica, que era algo que a gente estava devendo aí há muitos anos, né? Que geralmente só vinha um clássico sci-fi e depois o sci-fi japonesa. E a gente fez um mês agora temático, é uma coisa que a gente vai fazer cada vez mais. Vocês estão observando, não só com terror, mas também com outros gêneros e outras temáticas aí do cinema. Esse mês também, de abril, a gente não vai ter lançamento em Blu-ray. Como eu expliquei no último canal Versátil, as vendas no final do ano, início do ano, foram muito baixas, né? Então eu peço a vocês que comprem os Blu-rays que estão em pré-venda. Houve um pequeno atraso aí com os Blu-rays de janeiro, que estão aí para chegar, depois vão chegar já os de fevereiro, tá? E aí a gente vai ficar, depois de janeiro e fevereiro, vamos ter lançamento só em junho de Blu-ray. Então a gente conta com vocês para que nós vendamos mais, né? E vocês prestigiem não só a pré-venda, que é tão importante, mas também quando há pronta entrega. Tem muito lançamento que a gente fez de Blu-ray ano passado e a gente espera que vocês comprem para que a gente possa viabilizar mais lançamentos em Blu-ray, tá? Então esse mês de abril, mês da ficção científica, começando com a coleção que deu início a tudo, né? A esse gênero aqui na Versátil, que é a Clássico Sci-Fi, que chega ao volume 9. E como sempre, né, uma caixa, né, em luva reforçada, são 3 DVDs. O bom aqui desse volume é que ao invés de ser apenas 6 filmes em 3 DVDs, apenas, né, entre aspas, nós temos um sétimo filme. Né? Eu já vou falar dele agora para não esquecer, como eu fiz no canal Versátil de março, que é justamente o filme O Dilúvio, né, de 1933, um filme pre-code, né, antes do código de produção começar a ser aplicado de fato, que foi a partir de 34, e é um filme muito importante, porque é um dos primeiros aí, filmes pós-apocalípticos, né, do cinema americano na parte de ficção científica com melodrama, que pensa a humanidade pós um novo dilúvio. Então a destruição das cidades, a questão diante de um cenário pós-apocalíptico, o que é o pior, né? O homem. Né? Então assim, já antecipa uma discussão que a gente vai ver em muitas séries contemporâneas, em muitos filmes, então é muito interessante. Está numa cópia restaurada, um filme de 33 do Felix E. Feist, que aliás é o mesmo diretor, o Feist, na verdade, do Cérebro Maligno, que está no Sci-Fi, o spin-off anos 50, que eu já vou falar dele mais para frente. Então esse é o filme extra, então são 7 cards, isso é muito importante também. Lá desde o Cinema Samurai 9 do ano passado, a gente está colocando card para o filme extra. Então são 7 cards, olha que bacana. E aí nós temos o disco 1, o grande carro-chefe, né, da caixa. Eu sempre falo que o meu processo de curadoria é trazer os filmes mais conhecidos, né, aqueles filmes que já foram lançados, mas com uma cópia às vezes ruim, sem extras, com cópias restauradas e com extras, sempre fazendo um upgrade. Então fique tranquilo, se você já tem o DVD individual de outra empresa, ou mesmo da Versátil, se ele aparece novamente na coleção da Versátil, é que é uma cópia nova, uma cópia restaurada e também que tem extras. Então é um upgrade de fato. Tá? Então o carro-chefe é o Capricórnio 1, de 77, o filme do Peter Hyams, que é o diretor do Outland, Comando Titânio. É um diretor muito interessante porque ele vai aqui, tem o Elliot Gould, James Brolin, tem até o O.J. Simpson, gente, muito antes de cair na desgraça do assassinato lá da esposa e do amante, né? Esse filme é interessante porque esse é o filme que vai estar aqui restaurado, primeiro ponto, cópia nova, e tem vários extras, tem um excelente making of, tem um making of de época, né, tá o trailer, tá super bacana e tem dublagem, tá? Tem a dublagem em português. Esse filme é interessante porque a questão da teoria da conspiração, que é tão arraigada nos Estados Unidos, né? Então você pensa que muita gente até hoje não acredita que o homem esteve na Lua, acredita que foi tudo filmado. Muita gente acredita nas teorias de conspiração, na conspiração maior, que é a morte do Kennedy. Então tem várias e várias teorias, né? E aqui imagina uma situação em que uma tripulação, né, o programa espacial americano vai mandar para Marte, só que na verdade esse voo, né, essa tripulação, ela nunca vai chegar em Marte, vai ser tudo simulado. Só que essa conspiração, ela vai sair do controle. Então é muito interessante toda a situação, o roteiro é muito bem feito também, e
faz parte dessa temática que é muito forte no cinema americano, não só da conspiração, também dos anos 70. Você tem vários filmes, né, como A Trama, vários filmes que vão aí investir nessa paranoia tão comum à sociedade norte-americana. Então é muito interessante, é um thriller político com ficção científica, carro-chefe aqui do disco da Clássico Sci-Fi Volume 9, está no disco 1. No disco 1 também nós temos uma outra também, um híbrido de ficção com thriller de espionagem, que é O Mundo Marcha para o Fim, The Satan Bug, de 1965, do John Sturges. É o auge aí, pense que o James Bond está acontecendo, vários filmes europeus de espionagem, é o auge dos filmes de espionagem no cinema americano e no cinema europeu, né? E o John Sturges, que é um diretor super experiente, importante do Fugido do Inferno, ele vai fazer aí um filme de espionagem envolvendo, né, na verdade, um conceito de ficção científica, que é uma arma bacteriológica que pode acabar com o mundo. Tá, um laboratório, há um assalto, né, e eles pegam essa arma e a corrida contra o tempo para evitar que haja o holocausto aí bacteriológico do mundo, né? O roteiro do James Clavell, que é famoso pelo Shogun, né, o escritor, aí tem vários livros publicados e também trabalhou com cinema. E vale destacar o domínio do Sturges aí da mise-en-scène dele, do scope, ele sabe dirigir muito bem. E as presenças dos veteranos, Richard Basehart, Dana Andrews, que estão em vários filmes da Versátil, filmes noir, filmes de terror. Então é interessante vê-los aí já no final de carreira, né? E aí nós temos no disco 2... um dos filmes de ficção científica, até citar aqui o nosso cliente, colecionador e professor, o Gabriel Carneiro, que escreve aí nos livretos da Versátil. Ele é pesquisador de ficção científica, ele adora esse filme, acho que o Carlos Primati também, que é A Criação dos Humanoides, que é um filme B do início dos anos 60, do Wesley Berry, super ficção científica, né, que mostra um futuro pós-apocalíptico, e que os robôs, na verdade, são criados os humanoides, que são os robôs com aparência humana, e aí tem toda uma questão da sobrevivência da raça humana, né, e a relação com os robôs. Então ele é um filme muito falado, com conceitos muito interessantes, é um hard sci-fi, que vale muito a pena ser aí descoberto, uma ótima cópia no aspecto correto, e que é uma das ficções científicas mais interessantes aí do início dos anos 60. E aí nós temos Uma Fenda no Mundo, Crack in the World, de 65, do Andrew Martin, com o Dana Andrews, de novo Dana Andrews, 2 filmes da Caixa. E aqui é filme catástrofe, né, gente? Muito comum já, a partir dos anos 60, dialoga bastante, é interessante, está na mesma caixa do Dilúvio, que não deixa de ser um filme catástrofe, né, que é o filme do Extra. E aqui é um cientista que tem toda uma teoria de energia no centro da Terra, né, que manda um foguete e aí o conteúdo, né, esqueci, o magma, né, do centro da Terra, ele teria energia suficiente aí para abastecer, né, o planeta terrestre, só que dá tudo errado e aí surge uma fenda e aí começa a dizimar aí várias cidades, continentes, e aí a corrida contra o tempo para evitar aí o holocausto da humanidade. Então é aquele tipo de filme que antecipa aí Impacto Profundo, todo esse gênero que vários diretores aí exploram até hoje, tá? Então é bem interessante, uma cópia restaurada, também excelente qualidade. E aí no disco 3 nós temos uma ficção científica tcheca, ainda estou devendo a vocês, vamos aí um dia fazer sim um spin-off de sci-fi da ficção do leste europeu. E aqui é o Jindřich Pollack, é o mesmo diretor daquele maravilhoso Viagem ao Fim do Universo. Tenho certeza que quando chegar ao 10 e tiver um livreto, esse vai estar um dos 10 filmes, que é fantástico, assistam Viagem ao Fim do Universo. É do mesmo diretor, e aqui é um filme de viagem no tempo, super interessante, é uma comédia, mistura comédia fala do nazismo, né? Porque na verdade é uma viagem no tempo de nazistas que estão na Tchecoslováquia e querem viajar no tempo e entregar ao Hitler a bomba de hidrogênio, a bomba nuclear, para que ele ganhe a guerra. E aí é muito hilário, muito interessante a criatividade do Pollack, realmente uma pérola. Vale muito a pena conhecer esse filme tcheco de 77 do diretor do Viagem ao Fim do Universo.
E aí nós temos o Projeto X, esse também é muito interessante, porque é o único filme de ficção científica do William Castle. A gente está lançando vários filmes dele, inclusive agora que a gente anunciou para julho o Obras-Primas do Terror, volume 18, a capa é a Casa dos Maus Espíritos, né? Então sempre a gente tem lançado filmes do Castle, que era um showman, né, o cara do matinê, né, super criativo dos gimmicks. Aliás, tem um extra de mais de meia hora falando do Projeto X e da carreira do William Castle. E é o único filme dele de ficção científica. Extremamente psicodélico, também tem uma questão de thriller de espionagem, tá no ar, né, isso nos anos 60. E muito interessante, bem sci-fi, a parte de conceito visual, o conceito, a discussão do novo, né, a questão da criogenia, muito interessante, vale a pena aí vocês conhecerem esse trabalho do William Castle, Projeto X, que um pouco lembrado, mas um filme de muita criatividade. Presta atenção no uso da psicodelia das cores, como ele resolve visualmente questões que ele não tem dinheiro no orçamento, mas ele resolve de maneira muito criativa. É puro visionário aqui o William Castle nesse filme, né? E aí nós temos o clássico sci-fi anos 50, um spin-off muito desejado, estava devendo muito a vocês, né? Inclusive eu dou cursos de ficção científica e faltava, né, uma caixa dedicada a essa década que é fundamental, né, na evolução da ficção científica, no estabelecimento da ficção científica como um gênero popular no cinema industrial norte-americano, na sua continuidade, né? Após, né, aos eventos aí da bomba atômica, né, todo o trauma que foi, né, essa corrida científica para a bomba atômica em meados dos anos 40 e toda a corrida espacial dos anos 50, a contraparte veio no cinema, que explorou esses temas a esmo nos anos 50, um grande período, né, o período do Watch the Skies, né, olhem os céus, né, fiquem de vigia, de alerta para os céus, né, que é aquele documentário maravilhoso que fala da ficção científica dos anos 50. Então essa caixa reúne 7 filmes, na verdade, porque tem um filme de extra, né? São mais de 3 horas de vídeos extras, gente. Sempre tem muito material maravilhoso nos extras. Não deixem de assistir, não assistam apenas os filmes. E o 7º filme é um filme do mestre Jack Arnold, ele mesmo, um dos diretores mais importantes de ficção científica dos Estados Unidos. A gente já tinha lançado A Ameaça que Veio do Espaço, nós temos na caixa aqui O Incrível Homem que Encolheu, que eu já vou falar dele, e esse Space Children de 58 é muito interessante, porque tem a questão do alienígena, a invasão alienígena, mas a invasão alienígena ligada à questão da Guerra Fria, à questão da ameaça nuclear. E a questão também infantil, os olhos das crianças. É muito interessante, filme que merece ser reavaliado, cópia restaurada. No disco 1 nós temos um dos maiores clássicos da história da ficção científica, que é O Incrível Homem que Encolheu, que até hoje eu tinha visto há muitos anos já algumas vezes e revi agora nessa cópia restaurada. É um espetáculo do Jack Arnold, né? Primor de imaginação, né, desse homem, né, que na verdade é um homem comum que por causa de uma nuvem radioativa, né, um episódio, quando ele está lá velejando com a esposa, ele começa a encolher. Então esse mundo visto pelo encolhimento nuclear, como a energia nuclear vai causar, né, esse encolhimento e vai mudar a sua perspectiva do mundo. Então a criatividade, né, quando ele vai diminuindo, todo o drama que ele vai sentir, né, e as perspectivas, a parte visual é impressionante. É um filme que até hoje tem um final, que tem toda aquela questão também religiosa, que é muito típica da sci-fi, da Era de Ouro, né, aí que nós estamos falando, da literatura e do cinema. Então um grande filme, restauradíssimo aqui, mais de 1 hora de extras apenas sobre O Incrível Homem que Encolheu. Com dublagem, gente, uma dublagem clássica, tá aí com dublagem, então a melhor lançamento em mídia física no Brasil do Incrível Homem que Encolheu, esse filme tão importante. No disco 1 ainda nós temos 20 milhões de léguas a Marte, né, do Edward Burns, que é um filme World Without End, de 56. Esse é muito interessante, porque lembra aquelas ficções científicas, bem mesmo de matinê, de sessão da tarde, que você vai, no retorno de uma viagem a Marte, você vai parar numa terra pós-apocalíptica, tem estranhas criaturas, dialoga com o Máquina do Tempo, do H.G. Wells, vocês vão perceber essa relação, e tem todo um discurso militarista, um discurso de intervenção dos Estados Unidos. Prestem atenção, né? E tem elementos aí, antecipa elementos também do Planeta dos Macacos. Cópia restaurada, muito interessante o filme. E aí nós temos, no disco 2, a pérola versátil, Os Últimos 5, Five, de 51,
do Art Oboler, uma produção independente americana, que é aí, muitos consideram um dos primeiros também filmes de pós-apocalipse de holocausto nuclear. Ele, na verdade, antecipa vários filmes que a gente mesmo lançou, né? O Diabo, a Mulher, né? A Carne e o Mundo, aquele filme com o Harry Belafonte. Tem um filme On the Beach, também que eu esqueci agora o nome em português, que foi lançado por outra empresa. Dos vários filmes pós-apocalípticos, aquele Pânico no Ano Zero, né? Do Ray Milland. Aqui esse é muito interessante, porque é um holocausto nuclear. Ele é filmado como se fosse um filme de arte europeu, né, toda uma pegada de cinema independente mesmo. Aí você tem quem sobrevive? Uma mulher grávida, um negro, que nós entendemos de chamar de neonazista, mas que na verdade que seria um alemão que teria aí lutado com os nazistas, né? Porque o comportamento dele é um comportamento de um ariano, né? E um jovem, e tem outras aí pessoas, né? Tem um rapaz que vive, que é um médico, seu médico arquiteto que está lá na montanha, tem um senhor que estava no banco. Então é muito interessante, são 5 pessoas que sobrevivem e como ele vai explorar esse drama humano de sobreviver num mundo em que tudo acabou, né? É um belíssimo filme, tem inclusive extras, né? Tem uma excelente análise da importância desse filme e vale muito a pena, uma descoberta, a gente garanto a vocês. E aí no mesmo disco, Quarta Dimensão, que é uma ótima sci-fi do final dos anos 50, também com dublagem, super criativo porque é um cientista que vai descobrir uma fórmula que ele vai atravessar a superfície sólida, só que essa descoberta vai enlouquecê-lo, né? Então é muito interessante o uso, né, dos efeitos especiais, como eu falo, muito antes do CGI, muito antes dos efeitos que nós temos hoje computadorizados, a criatividade de se usar os efeitos especiais. Você vai falar, mas está meio tosco, não está tosco, na verdade a criatividade está lá, a inventividade está lá. Pode sim, são recursos superados? São superados, mas o uso deles e a maneira que foram usadas que é fascinante. É uma ótima sci-fi. E aí nós temos no disco 3 O Fim do Mundo, do Rudolf Maté, que é um When Worlds Collide, que ganhou o Oscar de melhor efeitos especiais. Teve até um cliente que falou, vou completar minha coleção do Oscar, tá? Que é uma ficção científica muito importante, lá do início da ficção científica nos anos 50, daqueles filmes fundadores, né? Como Destination Moon, entre outros, né? E aqui é um filme, na verdade, que prevê, né, na verdade, um meteoro que vai chegar, um planeta que vai colidir com a Terra, e aí se cria uma missão para explorar outro planeta, para que a humanidade possa continuar a viver. Então, muito interessante, com ótimos efeitos especiais de fato. E o Cérebro Maligno, esse é também uma pérola do Felix C. Feist, que é um filme B, com roteiro, baseado num livro do Kurt Siodmak, né, que também fez aí o Lobisomem, também conhecido no Brasil como Experiência Diabólica, em que, na verdade, um cientista remove, né, ilegalmente o cérebro de um magnata morto e começa a fazer experiências para ver se o cérebro ele sobrevive fora do corpo. E esse cérebro é um cérebro de um homem maligno, de um homem possessivo que começa a possuir esse cientista e a transformar a sua personalidade. Então é um filme muito interessante, de ficção científica aí desse período dos anos 50. Tem também extras, uma excelente cópia. E aí, clássico sci-fi anos 80, a terceira caixa, mais um spin-off. Estávamos devendo aí aos anos 80. Então tem até a caixa, vocês viram, né, que o Cauê, nosso designer, criou com o neon, né, com aquela imagem que é do filme Domínio de Olhar. Então aqui é para vocês que gostam de anos 80, uma edição limitada com 6 cards, muitos extras, gente, quase 3 horas, começando com A Noite do Cometa, Night of the Comet, que é um filme super divertido, bizarro, virou cult, né, que mistura comédia, horror, filme de zumbi, né, com sci-fi. Então é muito interessante, bem anos 80, reparem nas moças, nas roupas, nas músicas, é anos 80 na veia, né? E aí nós temos tá restaurado e tem extras também. E o Domínio do Olhar, inclusive com as moças, né, que interpretam, com o depoimento delas agora. E aí o Domínio do Olhar Looker, de 81, do Michael Crichton, ele mesmo, o escritor, né, diretor, né, por trás do Westworld, o escritor do Jurassic Park. E é muito interessante esse filme dele porque
vai falar da questão da obsessão, do mundo da moda, da obsessão pela beleza, a cirurgia plástica e programas de computação, né? E aí todos uns assassinatos suspeitos por trás aí de um grande conglomerado. Então, bem anos 80 também, com Albert Finney e James Coburn, restaurado e com extras. Aliás, vale a pena destacar que esses filmes dessa caixa todos são inéditos em home video. Home video em DVD. Alguns tinham saído em VHS, mas em DVD nenhum tinha saído ainda. O disco 2, As Aventuras de Buckaroo Banzai. Esse é um cult, anos 80, 84, um dos filmes mais bizarros que vocês vão ver em ficção científica. Pós aí Star Wars, pós-estabelecimento do conceito de blockbuster, da ficção científica, né, retomando com tudo. E é um filme que mistura uma comédia maluca, comédia maluca, não comédia maluca dos anos 30, mas uma comédia sem pé nem cabeça, que tem um roqueiro, neurocirurgião, aventureiro espacial, tem uma equipe que combate ao crime, que é a banda dele, Cavaliers of Hong Kong, né? The Hong Kong Cavaliers. Eles vão deter invasores alienígenas, tem um vilão bizarro, que é o John Lithgow, e aqui tá restaurado, tá dublado, inclusive tem dublagem, tem muitos extras. Então é um filme realmente muito criativo, muito bizarro. E aí nós temos Amores Eletrônicos, o pessoal pediu muito a dublagem, nós não conseguimos, infelizmente. É uma comédia romântica, mas que é pura ficção científica, porque ela traz o conceito do computador, né, da inteligência artificial, e como esse computador vai mudar a vida aí, do seu dono, e a sua relação com uma vizinha, uma música, um musicista. Né? Então é muito interessante esse triângulo amoroso com o computador, muito antes de outros filmes que vão explorar isso, né? E com músicas dos anos 80, é uma cápsula do tempo, está restaurado e também está com extras. E nós temos Estranhas Metamorfoses. Esse é o famoso híbrido mais antigo. A ficção científica sempre andou de mãos dadas com o terror. Esse é uma ficção científica com terror. Um terror, inclusive um gore, um body horror bem interessante, e é o avesso do ET, o extraterrestre. Então aqui os extraterrestres, os alienígenas, a abdução, a ação, assim, são metamorfos, são violentos, é um filme grotesco, bizarro, muito criativo. Teve continuações bem mais fracas, é claro. Aqui é o primeiro, restaurado também com extras. Também ótica infantil envolvendo uma família, um pai abduzido, a sua volta e transformações que vão ocorrer justamente por ele ser agora um alienígena. Então é muito interessante, vale a pena conhecer esse filme. E junto com ele nós temos um Oz Exploitation. Poderia estar numa caixa Oz Exploitation volume 2, que é o Drive-In da Morte, do diretor Brian Trenchard Smith, tinha saído aqui em VHS. Que é um futuro pós-apocalíptico, né? Os cinemas aí dão um futuro próximo, né? Os cinemas drive-in são transformados em campos, né, de concentração para desempregado desocupado. Então os jovens ficam lá, entram e não podem sair, não saem mais de lá. Então eles ficam em campos aí, esse drive-in é uma prática de contenção social. Então é muito interessante como esse tema vai ser desenvolvido, também aí dialogando, bebendo com a estética aí do punk, pós-punk, né? Então vale a pena também conhecer esse trabalho muito interessante do cinema australiano. E aí fechando o mês nós temos a Sci-Fi japonesa volume 2, que poderia ser muito bem um arte de Shiro Honda. Ele mesmo, que foi assistente de direção, era do Kurosawa Gumi, né, do clã do Kurosawa, e foi o grande responsável, aí, criador do Godzilla, né, a Era de Ouro, do filme do Kaiju Eiga, dos filmes de efeitos especiais, né, o Tokusatsu, e contava sempre com os efeitos especiais do mago, né, do grande Eiji Tsuburaya, né? Então eles foram a dupla responsável para a Era de Ouro, né, aí pós Godzilla, né, dos filmes de monstros, de Kaiju Eiga, e dos filmes de efeitos especiais em geral, que são os Tokusatsu. Então essa caixa reúne 4 desses filmes, né, em versões restauradas com excelente qualidade. Nós temos o disco 1, Rodan. Aliás, a Estranhas Metamorfoses, eu não sei se esqueci de falar no clássico sci-fi, anos 80, tá com dublagem também. O Rodan, no disco 1 aqui, O Monstro do Espaço, é o filme que sai logo depois do Godzilla. Godzilla é PB, esse daqui é colorido. É o primeiro Kaiju Eiga colorido, né? E que junto com Godzilla eles vão estabelecer a forma clássica do gênero. E é muito interessante que aqui está com Rodan no singular, mas presta atenção que é um Rodan no plural, que são essas criaturas
pré-históricas aladas, que vão estar lá numa montanha, e aí é muito interessante como todo é desenvolvido. E aí o Vapor Humano, que nessa caixa ele não é filme de criatura, mas é aqueles filmes misturam uma estética que lembra um pouco de filme noir, de filme policial, com a questão dos efeitos da radiação, né, da bomba atômica. Então ele lembra bastante o monstro da bomba H. Muito bom filme do Ishiro Honda, O Vapor Humano, uma raridade. E aí no disco 2, uma sessão dupla. Dois filmes que são, na verdade, um é uma espécie de continuação do outro. Começa com Os Bárbaros Invadem a Terra, conhecido como The Mysterians, que é o título em inglês. São os misterianos que estão invadindo a Terra. Tem um Mogueira, que é essa criatura, né, que é um kaiju, um kaiju muito interessante. E é um filme em que a Terra vai ter que se unir para enfrentar uma invasão alienígena. Muito curioso, muito divertido o que os alienígenas estão buscando. Depois vocês vão dar risada, é muito engraçado. Antecipa uma estética que a gente vai ver no National Kid, que a gente vai ver, por exemplo, no Power Rangers. E aí nós temos no mesmo disco Mundos em Guerra, que é a continuação, 2 anos depois. Esse é um filme de space opera total, né, com naves, guerra intergaláctica, é muito divertido também, extremamente extravagante, né, e muito criativo. Esse tem dublagem em português. E aí nós temos em maio um mês dedicado ao cinema autoral francês, tá? Começando aí com Nouvelle Vague volume 3, está de volta a grande coleção Nouvelle Vague, com Guerra Acabou, do Alain René, restaurado e com os extras, maravilhoso filme. Adeus Philippine, do Jacques Rosier, tá? Também uma pérola, filme raríssimo, restaurado e com extras. O Pequeno Soldado, do Jean-Luc Godard, restaurado e com extras. As Criaturas, da Inês Varda, filme raríssimo, também restaurado e com extras. Poderia estar numa caixa de ficção científica, gente. Uma Tão Longa Ausência, do Henri Copy, que ganhou o Festival de Cannes, e Entre Amigas, do Claude Chabrol. E aí nós temos, é o primeiro do Chabrol do mês, tem uma caixa do Chabrol. E aí nós temos o cinema de Jean Renoir, maravilhosa caixa, com Tony restaurado, Submundo restaurado, O Crime de Monsieur Lange, As Estranhas Coisas de Paris, Frente Cancan e O Almoço sobre a Relva, tudo restaurado com muitos extras, Mestre Francês, depois o Arte do Jean Renoir, agora com o cinema de Jean Renoir, o cinema do François Truffaut, com 4 filmes inéditos pela Versátil, 2 já tinham sido lançados com cópias letterbox, sem a qualidade que agora está restaurado e com extras. Nós temos o Quarto Verde, inédito pela Versátil, Garoto Selvagem, inédito pela Versátil, Uma Jovem Tão Bela Como Eu, inédito pela Versátil, Na Andade da Inocência, inédito pela Versátil, e A Noiva Estava de Preto, História de ADLH, agora com upgrade, cópias novas e extras. Uma belíssima caixa, o cinema de François Truffaut. E fechando o mês, o cinema de Claude Chabrol, com 6 filmes maravilhosos do Chabrol, todos aí inéditos, né, em DVD, né, com excelente qualidade e com muitos extras. O Felipe Furtado, o crítico, gravou, né, um depoimento sobre cada filme e ainda sobre o Chabrol. Ainda tem extras também do Assunto de Mulheres. Então é O Açougueiro, Ao Anoitecer, Um Assunto de Mulheres, A Mulher Infiel, A Fronteira e O Olho do Mal. Então é isso, gente. Já anunciamos as pré-vendas de junho, né? De julho também, né? Junho é o mês do filme noir, julho é o mês do terror. Em breve a gente deve anunciar também em agosto, nas próximas semanas, vocês vão adorar. E as pré-vendas dos Blu-rays com entrega estava previsto para janeiro, deve ser entregue agora, nos próximos dias, aguardamos, né? O Django e o Rio Vermelho estão, né? O próprio First Cow e O Segredo dos Seus Olhos também, e já o Old Boy e Clássicos Noir. Comprem na pré-venda os pacotes, comprem os Blu-rays, nos ajudem a continuar esse trabalho de mídia física aqui no Brasil com muita cinefilia, muita qualidade e com muita dedicação a vocês que colecionam e amam cinema como nós. Tá bom? Um grande abraço, até maio.